bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 12, Atividades Industriais. O capítulo 12 começa na página 92. Acompanhe comigo. Olha que dado interessante e intrigante. Você sabia que para construir um único carro, todas as suas partes, desde o início do processo da produção da matéria-prima, de todas as matérias-primas, até o produto final, utilizam-se até 400 mil litros de água? É muita água. Todo o volume de água utilizado, desde a produção da matéria-prima, em todas as suas etapas, até o produto estar absolutamente pronto, recebe o nome de água virtual ou pegada hídrica. Vocês entenderam, então, que água virtual é todo o volume de água utilizado para fazer um produto, desde a extração da produção da matéria-prima até o final? Vou dar como exemplo a produção do papel, algo tão comum e necessário em nossa vida. Em primeiro lugar, é preciso plantar o eucalipto, o pinus, esperar que ela atinja um tamanho adequado. Depois é cortado, picado e transformado em celulose. A celulose terá inúmeros destinos, ou seja, fabricará papéis de todas as formas e gramaturas. A indústria vinícola que produz o vinho. Então foi necessário plantar a videira, esperar que essa videira crescesse até o ponto de produzir as uvas. As uvas foram colhidas e passaram por um processo de industrialização, que é demorado, até chegar ao ponto de estar pronto e vendido em lojas e supermercados. Aqui eu tenho um quadro, olha que interessante. Você sabia que para fazer um par de sapatos de couro, utilizam-se cerca de 8 mil litros de água? Para fazer uma camiseta de algodão, essa como vocês usam na escola, como essa do Colégio Dom Pedro, utilizam-se cerca de 2 mil litros de água. Mas para fazer uma camiseta, lembra da água virtual. Desde plantar o algodão vai crescer, vai produzir, esse algodão vai ser colhido, vai ser levado para uma fiação, que vai fazer a malha, que vai passar por uma tinturaria e depois vai passar por uma confecção e estamparia. Então é longo o processo, água virtual. As atividades econômicas são classificadas em 3 setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Quais atividades compõem cada setor? Muito fácil. Observe. Primário engloba a agricultura, a pecuária e o extrativismo simples, manual, sem máquinas, sem tecnologia. Setor secundário engloba a indústria, o extrativismo industrial e também a construção civil de grandes obras, como pontes ou viadutos, usinas hidrelétricas, estádio de futebol. Setor terciário engloba o comércio e a prestação de serviços. Aqui eu coloco alguns exemplos. Setor primário, a pecuária ou criação de gado, a agricultura e o extrativismo vegetal. Poderia ser também o garimpo, que é o extrativismo mineral simples. Aqui o setor secundário, que engloba a indústria e o extrativismo industrial, que é aquele feito com tecnologia, com maquinário e grande capital. Setor terciário, o comércio, e aqui representando a prestação de serviços de quem? Do médico, do advogado, do professor, do dentista, do engenheiro e tantos outros. Tipos de indústria. As indústrias podem ser classificadas em 3 grandes grupos. Indústria de base ou bens de produção, que são as siderúrgicas, petroquímicas, indústria de cimento. São também chamadas de indústrias pesadas. Indústrias de bens de capital ou intermediários. Por que intermediários? Olha que legal, porque elas produzem ferramentas, peças e máquinas para as outras indústrias comprarem e produzir outros bens. Indústrias de bens finais ou bens de consumo. Aqui existe uma divisão. Existem as indústrias de bens de consumo duráveis e de bens não duráveis. Bens duráveis produzem automóveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos,
móveis e outros mais. E as indústrias de bens de consumo não duráveis, que são aquelas indústrias que produzem coisas que consumimos uma única vez. Exemplos: as indústrias de alimentos, de roupas, calçados, remédios e outros mais. Só para reforçar, a indústria que fez esse produto é uma indústria de bens de consumo duráveis. A indústria que fez esse produto é uma indústria de bens de consumo não duráveis. Riqueza e nível de tecnologia. Normalmente, os países são classificados da seguinte forma: os países cuja economia dependem da produção e exportação de produtos do setor primário, ou seja, os agropecuários e os produtos minerais, são classificados como países pobres, subdesenvolvidos. Já aqueles países cuja economia depende da produção de produtos altamente tecnológicos são chamados países ricos, desenvolvidos. De acordo com o grau de tecnologia utilizado nas indústrias, elas podem ser classificadas em tradicionais, quando existe menos tecnologia, ou indústrias dinâmicas, que são aquelas com muita tecnologia, elevado capital, pouca mão de obra, porém qualificada. Observem: indústria tradicional, a indústria têxtil, a indústria de alimentos. Já que uma indústria dinâmica com alta tecnologia, fatores locacionais são aqueles fatores que vão determinar a escolha ou não de um local para a instalação de uma indústria. Olha que legal! Transporte. O local oferece infraestrutura de transporte como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e até mesmo gasodutos. Energia. Qual é a disponibilidade da energia e o custo de energia naquela região, naquele local? Mercado consumidor. Qual o tamanho do mercado consumidor? Qual é o poder aquisitivo desse mercado consumidor? Matérias-primas. Qual é a disponibilidade? Qual é a qualidade? E qual é o custo dessa matéria-prima? Mão de obra. Naquele local existe mão de obra preparada, qualificada? E os salários muito elevados? Salários mais baixos? Incentivos fiscais. Muitos municípios ou estados oferecem a isenção de impostos. O que significa isenção de impostos? É a indústria não pagar determinados impostos ou redução dos impostos. Tudo isso faz com que aquela área seja atrativa para a instalação das indústrias. Leis ambientais e trabalhistas menos rigorosas. É quando as exigências são mais brandas e as punições são mais leves para crimes ambientais, por exemplo. Aqui nós temos algumas ilustrações para cada um desses fatores locacionais. Infraestrutura de transporte, mercado consumidor com seu poder aquisitivo, matérias-primas, mão de obra qualificada, energia disponível e aqui uma tesoura cortando os impostos, com a isenção de impostos. Primeira Revolução Industrial. Podemos dizer Primeira Revolução Industrial ou apenas Revolução Industrial. Ela teve início lá na Inglaterra por volta de 1750, portanto, segunda metade do século XVIII. Revolução Industrial consiste em uma série de mudanças e transformações de inovações, como no caso, a invenção da máquina a vapor utilizada nas indústrias têxteis. Essa revolução industrial trouxe inúmeras consequências positivas, como crescimento econômico das cidades, a mecanização no campo, a construção de ferrovias para transportar a matéria-prima e o produto já pronto, porém trouxe um dano ao meio ambiente com a exploração dos recursos naturais cada vez maior. Essa exploração também de novas áreas, novos territórios e de determinados povos, principalmente dos africanos. Aqui temos a indústria têxtil, uma locomotiva a vapor, uma indústria com utilização da mão de obra infantil que veremos daqui a pouco. A Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial teve início na segunda metade do século XIX, 100 anos depois da Primeira Revolução Industrial.
As transformações que ocorreram foram: o petróleo e a eletricidade eram as principais fontes de energia, substituindo o carvão mineral, que era da primeira revolução. O ferro, muito utilizado na primeira revolução industrial, foi substituído pelo aço. Desenvolveram o plástico, ferramentas e máquinas cada vez mais modernas, inventaram o rádio, telefone, avião, televisor e automóvel. Eu procurei colocar algumas dessas invenções importantes desse período: o rádio, telefone por Graham Bell, avião 14 bis Santos Dumont, a televisão e o automóvel. Terceira Revolução Industrial. 100 anos depois, ou seja, na segunda metade do século XX, teve início a Terceira Revolução Industrial. Ela também é chamada de Revolução Técnico-Científica, porque foram grandes as invenções e os desenvolvimentos, como a automação nas indústrias, onde braços de robôs substituem o trabalho do ser humano, do operário. O desenvolvimento da informática, o desenvolvimento da engenharia genética e outros mais. Observem, a terceira revolução industrial é caracterizada pelo desenvolvimento dessas tecnologias, da globalização ou mundialização da economia, a expansão das transnacionais por todo o planeta, buscando áreas onde a mão de obra e a matéria-prima sejam mais baratas, a troca instantânea de informações através da internet, que tem conectado pessoas do mundo inteiro. As notícias são divulgadas instantaneamente por todo o planeta, transformando o nosso mundo em uma aldeia global. Aqui temos automação, braços robóticos que realizam tarefas perfeitamente e num tempo muito curto. Aqui são marcas de famosas transnacionais. Aqui a troca rápida de informações, tudo isso graças à internet. E aqui um notebook representando essa tecnologia. Se você agora está assistindo a essa videoaula e participando dessa aula, é porque você tem em suas mãos um notebook ou um celular. E mais tarde nós teremos encontro pelo Google Meet. Nesse slide eu quero mostrar a situação difícil que os operários viviam durante a primeira Revolução Industrial, iniciada lá na Inglaterra por volta de 1750. Muitos dos operários das fábricas vinham da zona rural, sofreram um impacto com a vida na cidade, tiveram que se adaptar às seguintes condições: morar e trabalhar em péssimas condições, com a jornada de trabalho de 12, 14 ou até 16 horas por dia, em tarefas repetitivas, estafantes ou estressantes e ininterruptas, porque muitos desses trabalhadores tinham 15 ou 20 minutos apenas para fazer uma rápida refeição. Com as máquinas, houve a divisão de tarefas. Cada trabalhador trabalhava em uma etapa do trabalho apenas. Ele não tinha mais acesso a todo o processo industrial. Os trabalhadores ganhavam pouco, não tinham direitos trabalhistas. As fábricas contratavam mulheres e crianças porque pagavam menos ainda, cerca de 1/3 do salário apenas. Crianças a partir dos 5 ou 6 anos já eram contratados para trabalhar nas fábricas, porque eram obedientes e fácil de disciplinar no castigo. O ambiente era insalubre, porque muitas fábricas eram mal iluminadas, mal arejadas e até mesmo sujas. Observem essas imagens chocantes. Adultos e crianças trabalhando no mesmo ambiente. Meninos e meninas eram contratados porque ganhavam cerca de 1/3 do salário de um adulto, que já ganhava muito pouco. E aqui crianças trabalhando numa indústria têxtil. Aqui eu trago uma coisa muito interessante para vocês. Se nós estivéssemos na escola, eu passaria o trecho inicial de um filme muito legal e muito famoso, que é o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Esse filme foi feito nos Estados Unidos e lançado em 1936. Charlie Chaplin foi um ícone para o cinema mudo, um dos homens mais brilhantes do cinema. Nesse filme, olha que interessante, de forma bem divertida, ele faz uma crítica à dura situação social
dos Estados Unidos durante a Grande Depressão causada pela crise de 1929 com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A população passava fome, o desemprego era muito grande, então tem várias cenas no filme que ele retrata isso. Vou chamar a atenção apenas para a parte do trabalho dele em uma fábrica. Olha que legal! Seu filme divertido, na verdade, faz uma crítica à exploração e à desvalorização do operário nas fábricas. Carlitos é a personagem mais conhecida e mais importante de Charlie Chaplin. Ele trabalhava em uma fábrica que estava se modernizando cada vez mais. Seu trabalho era extremamente repetitivo. Ele trabalhava numa linha de montagem apertando parafusos o dia inteiro. Uma atividade repetitiva, estressante, até que um dia ele simplesmente surta e muitas coisas engraçadas vão acontecer a partir daí. Eu gostaria muito que vocês vissem o trecho inicial desse filme, tá? Charlie Chaplin na linha de produção, fazendo um trabalho específico e repetitivo. Isso daqui é uma sátira de uma situação onde o trabalhador, o operário, tinha que trabalhar cada vez mais rápido para produzir mais, porque tempo é dinheiro. Aqui é um momento muito interessante do filme, quando ele surta. E aqui uma cena que vocês vão achar bem divertida. Gente, eu estou muito feliz porque essa é a nossa 7ª videoaula. E se você estiver de fato assistindo, eu tenho certeza que você está conseguindo acompanhar muito bem o conteúdo da nossa apostila Eleva, tá bom? Tchau, um beijo, fiquem com Deus, meus amores. Tchau!